Paz seja convosco. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem a qual o Senhor tem ministrado grandemente no meu coração, por pessoas que chegam até mim de formas ocasionais e que o Senhor ele tem ministrado fortemente no meu coração e Ele me colocou como tema desse ensino: o pecado consciente nos afasta da presença de Deus. O pecado na vida do cristão, ele deve ser evitado de todas as formas, de todas as maneiras. A palavra do Senhor nos diz que, na verdade, o nosso espírito ele está pronto, mas a nossa carne é fraca. E é muito comum com que nós venhamos nos distrair com os atrativos do mundo, alimentando a nossa carne e nos esquecendo muitas das vezes de alimentar o nosso espírito, onde essa guerra constante, uma vez o nosso espírito não bem alimentado, a nossa carne ela prevalece. E o mais comum ainda nos dias de hoje são as pessoas que frequentam igreja, os frequentadores de igreja. Eles se autodefenderem com o clássico versículo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E o que choca é que as pessoas fazem todo tipo de coisas, desde vestes as quais escandalizam, de palavras as quais ferem não só os ouvidos de quem ouve, mas o coração de Deus, as atitudes, os lugares que frequentam, e esquecem que esse versículo, ele tem uma palavra que ele muda todo o contexto, que a pessoa, quando tenta se auto-justificar com esse versículo, ela está ela mesma se acusando. Porque o versículo é claro, diz que se alguém está em Cristo, se alguém está, não é se alguém já esteve, não é se alguém vai estar, é se alguém está. Está é a expressão de um estado temporário. Você precisa permanecer durante um tempo. Mas qual é esse tempo? Esse tempo se chama vida. Você precisa permanecer por um tempo chamado vida em Cristo para que você seja justificado dos seus pecados. A partir do momento que você está em Cristo, você não vai fazer nada com que venha ferir o coração do Senhor, porque você está em Cristo, você não esteve em Cristo. Você não estará em Cristo. É um verbo contínuo. Você está a todo momento. E as pessoas que conseguem fazer tudo aquilo que agrada ao mundo, ela não está em Cristo. E Cristo também não está nela. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz, lá em 1 Pedro, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Mais uma vez. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em por inteiro, totalmente a vossa maneira de viver. Sede santo no teu falar, sede santo no teu caminhar, sede santo no que você vai ouvir, no que você vai falar, no que você vai vestir. A sua roupa, ela te define sim. Os lugares que você frequenta te definem sim. As músicas as quais você ouve, que você cantarola por aí, te definem sim. Porque é o teu caráter. Você ali está expondo o teu caráter no que você fala, no que você faz, no que você veste e com quem você anda. O caráter é um conjunto de características que, sendo boas ou más, distinguem uma pessoa. Então, meu amado, minha amada, não venha querer dizer que
Deus, ele só quer o nosso coração. O Senhor, ele não é cardiologista. Deus, ele é o médico dos médicos, ele é o Senhor dos senhores. Ele te quer por inteiro, ele te quer em totalidade. O Senhor, ele te espera. Ele te espera de braços abertos. Porque o nosso Deus é amor. Mas o nosso Deus, ele também é justiça. E a palavra, ela é clara. E ela diz que nós precisamos ser santos. Nós precisamos ser separados do mundo, separados do pecado. E a palavra do Senhor, ela nos relata, ela vai nos falar lá em Lucas no capítulo 5, a partir do versículo 11, sobre o filho pródigo. O filho pródigo, a parábola do filho pródigo nada mais é do que a reconciliação. A reconciliação do filho que estava na presença do Senhor e que foi para o mundo. Que foi viver uma vida dissolutamente cheia do pecado, de prazer. E passado um tempo, aquele filho, ele pede para o pai. Ele chega na presença do pai e ele pede a parte dele, porque ele quer ir para o mundo, ele quer viver as coisas do mundo, ele está deslumbrado. E o pai, mesmo não querendo, mas cumprindo o livre-arbítrio, ele entrega a parte do filho. E ele deixa que o filho vá viver a escolha que ele fez. Porque o Senhor, ele não nos quer na sua presença por obrigação. Se assim fosse, ele não nos daria o livre-arbítrio, ele não fazia de nós seres humanos com vontades e com poder de decisões. E o filho pródigo, ele vai viver no mundo e ele gasta todo o seu dinheiro, toda a sua fazenda, ele acaba com tudo. Assim é, nós quando saímos da presença do Senhor, nós jogamos todas as promessas do Senhor, nós esquecemos por um momento, porque o nosso Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então as suas promessas, elas ainda serão validadas a partir do momento que eu e você voltarmos para os caminhos do Senhor. Mas esse filho, ele gasta tudo que era de direito dele. E o seu pai, todos os dias, o seu pai fica esperando o retorno desse filho. E chega um momento que o filho, ele vai ter que trabalhar. Ele vai ter que correr atrás do seu próprio sustento. Porque ele saiu da presença do pai. Hoje ele não tem mais tudo o que o pai proporcionava para ele. E ele sente um desejo tão grande, uma fome tão grande, assim como a palavra diz que haverá um tempo em que as pessoas, elas sentirão fome e sede, mas não é fome e sede de comida nem de bebida, mas de ouvir a palavra do Senhor. E ele sente o desejo de comer as bolotas que os porcos comem. Existe um momento em que o homem sai da presença do Senhor, que ele vê os lixos que o mundo apresenta. Talvez seja um carnaval, talvez seja prostituição, talvez sejam os vícios. Tudo que é pecado, tudo que é sujo. E o homem sente aquela vontade, o homem sente aquela necessidade de estar participando daquilo. E a palavra do Senhor diz que a fé que talvez esse homem tenha perdido e ele quer se lançar no meio dos porcos para comer, para participar daquilo que os porcos estão se fartando. Talvez ele tenha perdido a sua fé. E a palavra do Senhor diz que a fé, ela vem do ouvir. Você se engrandece, você se fortalece do ouvir da palavra de Deus. E muitos estão tampando os ouvidos para a palavra do Senhor. Estão ocupando o tempo de ouvir a palavra do Senhor, com festas com amigos, com programas na televisão, com qualquer outra coisa. E não estão percebendo que a sua fé, ela está morrendo aos poucos. Haverá um momento
que não vai existir quem pregue. Não vai existir quem pregue a palavra do Senhor, porque os nossos jovens, muitos deles não se interessam mais de aprender a palavra do Senhor. Muitos dos jovens não oram, não jejuam, não buscam, não se interessam mais, porque o mundo ele é tão mais atrativo. E muitos dos pais de hoje em dia são tão moles, são tão relapsos, que preferem não contrariar a vontade do reizinho ou da princesinha que tem em casa e deixar que eles façam as coisas do jeito que eles querem, esquecendo da autoridade que o Senhor deu, de pai e de mãe. O mundo ele é muito atrativo. E se nós, que somos os ministros das nossas casas, dos nossos lares, nós que temos os nossos filhos, as nossas filhas, se nós não formos exemplo dentro de casa, o mundo ele vai arrastar os nossos filhos. Nós precisamos cada vez mais nos reconciliar com o Senhor Jesus todos os dias, em todos os momentos. Todos os dias, involuntariamente, nós erramos, nós falhamos. Os nossos filhos, eles precisam sentir a nossa falta. Quando você sente falta de algo, de alguém, você quer estar sempre junto. E é isso que os nossos filhos, eles precisam sentir. A palavra do filho pródigo, ela continua quando o filho, ele quer voltar para casa e ele vê o seu pai. E a palavra diz que ele se lança no pescoço do pai dele. A saudade, o sentimento de felicidade de estar de volta em casa. E o Senhor, ele fala para nós ir até Ele, todos nós que estamos cansados e sobrecarregados, porque Ele é o nosso sustento, porque Ele é o nosso alívio. E esse pai, ele pede para que os empregados tragam para esse filho a melhor roupa. Assim como Deus, Ele quer nos revestir do seu amor. Esse pai pede para que tragam um anel, para que tragam calçados para esse filho. E o Senhor, ele quer fazer uma nova aliança conosco. Ele quer com que nós venhamos andar mediante a sua palavra. E esse filho, outrora, ele era um morto e ele reviveu porque ele voltou para Jesus. E é muito justo, é muito válido eu e você se alegrar por um irmão que outrora andava na rua, que outrora tinha caído, quando ele volta para os caminhos do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que quando um filho do Senhor se arrepende dos seus pecados, quando sente a necessidade de voltar para os caminhos do Senhor, os anjos festejam no céu. As nossas transgressões, elas fazem sim divisão entre nós e o nosso Deus. É verdade. É lá no Antigo Testamento. É lá em Isaías. Isaías 49 que relata. Mas Jesus Cristo, ele veio para nos reconciliar. É a reconciliação. Jesus Cristo, ele é o elo que nos une com o Senhor novamente. Jesus Cristo, Ele é a nossa ponte para com Deus. A reconciliação é o restabelecimento de boas relações com quem estávamos brigados. E Jesus Cristo, Ele é a nossa reconciliação.
Mas nós precisamos nos lembrar que nós somos os embaixadores de Cristo aqui nessa terra. E nós precisamos ser separados. Nós precisamos lembrar que nós, como cristãos, nós precisamos ter um caráter santo, um caráter separado. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, todos os lugares onde nós vamos, tudo o que nós vestimos, tudo o que nós fazemos, definem o nosso caráter, sim. Definem quem nós somos, sim. Errar, todos nós erramos. Infelizmente, nós pecamos continuamente. Mas nós temos um justo juiz. Mas a partir do momento que nós sabemos que algo entristece o coração do Senhor, é covardia, é burrice continuar no erro. Paz seja convosco.